a autolibertação, e uma das coisas que primeiro tem que vir à mente é: se eu quero me autolibertar, primeiro você tem que saber libertar do quê, né? Aí muitos de nós poderão dizer a libertação de dores, a libertação de sofrimentos, a libertação de um mal, a libertação de um vício. E aí eu pensei, como sempre penso, em espírito, e vou trazer de novo essa casa. Não sei se quem esteve aqui da outra vez viu essa história. Uma história inventada por mim, mas baseada no livro Libertação, que tem no preâmbulo uma história do peixinho dourado. Tem nada a ver com aquela história, mas vermelho, é verdade, peixinho vermelho, mas tem a ver com a história do peixinho. Eu queria que vocês fizessem um exercício. Qual é o exercício, Daniel? Imagine que nós vivamos num lugar que só exista água. E que nós estivéssemos mergulhados na água. Você está falando que eu sou peixe? Não, você tem que ser homem. E pensando como homem, viver na água, o tempo todo na água, sem sair da água. É isso aí, ó. Aí você imagina como seria a sua vida diferente dessa vida? Vocês conseguem imaginar? Nós teríamos um outro olhar para tudo que existe. Mas imagina mais o seguinte: se um dia a água começasse a faltar, ia te apertar? Porque na historinha do peixinho vermelho, ele faz um esforço para emagrecer e passar numa grelha. É uma grade que separava o lago onde ele vivia do mundo externo, que era um laguinho, e esse laguinho vai dar no oceano. Devia ser aqui perto de Cabo Frio, que André Luiz contou, ouviu essa história, porque tinha com certeza um lago, tinha um riachozinho e que desembocava logo no mar, algo parecido com isso. E um peixinho fica tão magrinho que ele consegue passar, e ele chega no mar, e aí chega no mar, ele quer voltar, ele volta e conta para todo mundo, fica magrinho, passa na grade que você vai encontrar e ninguém acredita nele. Um dia o laguinho seca, morre todo mundo e só ele que foi para lá que sobreviveu. Na minha história acontece muito parecido, só que a água ela vai diminuindo, ela vai raliando, e o peixinho vermelho, na minha história vermelho também, ele começa a falar: será que existe um mundo sem água? Ele começa a conversar e a pensar isso. Será que existe um lugar onde nasça seres que não vivam dentro da água? Mas lembre que vocês estão vivendo? Nunca saíram? Vocês acham que seria possível você dizer assim: acho que é possível? Vocês já se pegaram nessa situação? Nunca falaram para vocês assim: será que existe vida em outro planeta? E o que vocês falam? Mas na minha história aqui, os outros peixes lá estão assim: será? Ele fala assim: será que é possível que uma dessas plantas que nascem aqui embaixo na água, lá fora, nesse outro mundo, nesse outro sistema, elas pudessem crescer e ter só plantas, só árvores? Será que elas seriam capazes de tomar
um espaço maior do que a água, e quem sabe um dia a gente pudesse falar assim: existe um mar de plantas. Vocês acreditariam? Vivendo dentro da água, nunca tendo saído da água. Fala a verdade, deixa eu ver. Você acredita em vida fora da Terra? Mas se falar, a gente fica em dúvida, não é? Se você tivesse, você acredita, falar lá no Fantástico, não fica meio esquisito assim? Eu acredito em vida fora da Terra. Ninguém comprovou, ninguém sabe. Na minha história é mais ou menos a mesma coisa. O que vocês acham que um peixinho está falando para o outro ali? Esse peixe vermelho não é muito santo, não. E aí ele insiste. Insiste em quê, Daniel? Será que é possível, nesse mundo, ter só areia como tem aqui embaixo? Será que é possível que a areia seja tão grande que ela comece a tomar um espaço gigantesco? E seria possível que até mesmo nesse mar de areia não tivesse água? Vocês acreditariam nisso? Se vocês vivessem dentro da água? Não é meio impressionante falar isso? Você, Daniel, por que você está falando isso? Porque nós precisamos buscar autolibertação, não é isso? O que um peixinho estaria falando por outro agora, nesse momento? E o peixinho lembra que somos nós, porque nós é que estamos vivendo aqui. E se ele falasse assim: gente, será que é possível a gente imaginar um mundo fora desse mundo, que tenha um sol como esse que ilumina a nossa água, o nosso mundo, mas que ele não seja um sol, que ele possa se expandir e ser não um sol, mas milhares de sóis? E quem sabe um dia a gente não veria o nosso mundo fora do nosso próprio mundo, com os olhos de quem viaja no espaço? Seria um mar de estrelas. Vocês acham que seria possível isso? Sabe o que vocês estão vendo aí? A nossa galáxia, a Via Láctea. Será que é possível sair da Terra um dia e olhar do espaço para o nosso mundo? Eu sei que vocês estão assim, não, mas você está mostrando coisas que aconteceram. Mas lembra que nós estamos morando aonde? Dentro da água. E pensando como peixe. O que o peixe estaria dizendo para o outro agora? Eu acho que este peixe vermelho não é muito bom na cabeça. Mas um dia, o que aconteceu? Aconteceu. A água começou a diminuir. E foi diminuindo a um ponto que os peixes tiveram que botar a cabeça para fora da água. E tiveram que respirar. Porque a água estava acabando. Eu pergunto a vocês, nesse momento, o que um peixinho deveria estar falando para o outro? Porque aquele ali é o sonhador, não é? Aquele ali não é um maluquinho? E agora que a coisa está acontecendo, o que um peixinho deve estar falando para o outro? Será que o peixinho vermelho está certo?
Vou passar um filminho para vocês aqui. Dá uma olhadinha. Isso é um mangue. Tem aqui em Cabo Frio. Olha a água descendo. E a água vai descendo. Vai secando tudo. Este peixinho não só aprendeu a respirar, como ele aprendeu fora d'água. Se o peixinho vermelho lá atrás tivesse dito isso, quem acreditaria? Daniel, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. Vocês sabem que semente é essa? Dona Cláudia, a senhora sabe que semente é essa? Se vocês não viram a árvore, como vão saber de qual é a semente? É possível conhecer a árvore pelo fruto? Mas para conhecer o fruto pela árvore é uma coisa, conhecer a árvore pelo fruto é outra. Para conhecer o fruto e saber qual é a árvore, eu preciso conhecer o quê? A árvore. É fácil? Se eu nunca vi a árvore, como eu vou saber? Que semente é essa? É essa daqui, ó, da maior árvore do mundo, chama sequoia. Olha o tamanho da sequoia e olha aonde a semente cabe, na palma da mão. Uma semente da palma da mão é capaz de se transformar na maior árvore do mundo. Se eu dissesse para vocês que essa árvore cabe dentro dessa semente, vocês acreditariam? Nós estamos aqui filosofando. Essa é uma dos braços da nossa doutrina. Você quer chegar aonde, Daniel? Eu quero chegar aqui, ó. Quem sabe dizer do que eu estou falando? Conhece? Michelangelo? Da Vinci? Esses grandes nomes que deixaram para nós uma mensagem. Aqui é Deus representado e aqui o homem. E aqui, quando Deus toca o homem, é a história da criação. Michelangelo. Esses grandes nomes que tentaram nos inspirar, mas tem um probleminha aqui. Qual é o probleminha aqui? É tentar representar Deus. Olha que doideira, gente. Olha como Deus é. Aquele velho barbudo. Parece Papai Noel, né? Daniel, a questão mais importante para nós aqui nesse seminário é: que somos nós? Vocês podem me dizer? Porque eu vou voltar lá na historinha do peixinho vermelho que o Daniel criou. Um peixinho que imagina mundos que existam fora do mundo que ele vive.
E eu convoco vocês, vai lá no Fantástico e dá uma entrevista. Eu acredito em mundo espiritual. Quantos vão rir de você? Vocês têm ideia de quantos vão rir de você? Não estou falando em Cabo Frio, não. Estou falando no mundo, dos 7 bilhões, quantos vão rir de vocês? Eu acho que 7 bilhões, porque nós não temos 1 bilhão de espíritas ainda. Que somos nós? Só existe 3 possibilidades. Ou você é Deus, ou você é espírito, ou você é matéria. Resolve aí, quem é você? É fácil, Daniel? É? Então por que a gente vive como se fosse matéria? Por que a gente ainda está agarrado a um celular, a um computador? Se chegar ali e falar assim, me dá a chave do carro, você é capaz de atracar como o ladrão, bater nele e tomar um tiro. Não está um montão de gente fazendo assim? Porque se eu fosse espírito, eu fazia o quê com o meu celular quando roubasse? Deixa eu ver se vocês sabem. Roubou, o que eu faço? Ô meu filho, fica com Deus, fica com Ele para você. Ah, eu não consigo. Lógico. Nós confundimos isso daqui. Então vamos lá, olha só. Daniel, eu sei que eu sou espírito, mas eu tenho um corpo. E existe um intermediário entre o corpo e o espírito, não tem? Que nós espíritas chamamos de perispírito. E aí, eu sou espírito, perispírito ou sou corpo, matéria? E muitos se enrolam com essas informações. Eu tenho espírito ou eu sou espírito? Vocês podem me ajudar? Eu sou, porque se eu sou, a condição muda. Se eu tenho, é igual ter o celular. Eu tenho um corpo ou eu sou o corpo? Então corpo é igual celular. Celular fica velho? E corpo? Também. Mas em espírito fica velho? Vamos lá. Todo mundo conhece o livro dos Espíritos, primeira parte das causas primárias, capítulo 1 de Deus. Que é Deus? Por que você está buscando Deus? Porque tem gente que acha que é Deus. Tem muito médico aí que acha que é Deus. E eu conheço um que disse assim: não sobrevive por mais do que 48 horas. O rapaz levantou, saiu andando e viveu mais 13 anos. Falou para a esposa: não dura 48 horas. Que é Deus? Deus é inteligência, causa primária de todas as coisas. Então eu não posso ser Deus. E eu costumo brincar: mas o meu marido fala que eu sou uma deusa. É poesia, não tem nada de filosofia espírita, é pura poesia. É porque ele está apaixonado. É minha deusa. Não existe. Vamos lá. Podemos dizer que o universo é formado a partir de 3 elementos constitutivos. Quais são eles? Isto nós já adiantamos. Então vamos lá. Deus, Espírito e matéria. Aí nós vamos chegar à progressão dos espíritos. E aí, olha que interessante.
porque eu quero chegar na história da autolibertação. Todos os espíritos passam pelo caminho, pela fieira do mal para chegar ao bem? É interessante isso. Gente, mas eu já fiz. Vocês já fizeram mal? Eu falo sempre por mim, eu nunca falo pela plateia, tá? E é para você que eu estou falando. Eu já fiz. Já fiz. E aí? Todo espírito passa pela fieira do mal, ou existem espíritos que nunca trilharam o caminho do mal? Daniel, fazer o mal não é estar no caminho do mal. Isso é importante. Isto é muito diferente, fazer o mal e estar no caminho do mal. Então vamos lá. Resposta. Se existisse um caminho do mal, a gente tem que ter cuidado, porque esse caminho do mal poderia nunca chegar a Deus. E só existe um caminho. Só existe um caminho. E nesse caminho existe um pedaço dele que é exercido através da ignorância. E é nesse momento que nós estamos vivendo, na ignorância, que a gente não consegue ver Deus. Que a gente não consegue ver o interesse além da matéria. Aí eu volto lá no peixe vermelho. Quando nós estamos nessa fase, alguém falar assim, existe a realidade do Espírito, a gente acredita? Existe o mundo espiritual, existem cidades do mundo espiritual, existe aeróbus, tem várias formas de falar, veículos que andam levitando. Agora, aos maluquinhos. Exatamente. Porque não consegue perceber uma realidade fora da realidade que vive. É o peixe mergulhado dentro d'água e não imagina outra coisa além da água. Então vamos lá. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Começa aqui o nosso processo de autolibertação. Só pode ser. É exatamente. Não tem eles o direito de escolher? Pronto. Daniel, mas tendo o direito de escolher, eu posso escolher errado. É uma opção. Mas aonde vai terminar essa opção? Em Deus. Daniel, mas o caminho às vezes vai ser, podia ser uma estrada reta, mas eu prefiro fazer igual a subida de Petrópolis. Já foram lá na subida de Petrópolis? E tem hora que você olha, parece que você está voltando, de tanta volta que dá, né? Aí quando você chega lá em cima, você dá aquela olhadinha assim, que dá até um frio na barriga, você olha aquele mundo de curva. É isso. Se fosse uma linha reta, em 15 minutos você estava em Petrópolis, subindo por aquelas curvas, aquela tortuosidade, quase uma hora. Como podem os espíritos em sua origem, no começo, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Uai, lá no começo ele não sabe diferenciar. Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferencial? Está falando de ignorância. Quando eu estou na ignorância, eu não sei diferenciar o bem do mal. Vou dar um exemplo. O leão vê uma gazela com a perna quebrada e mancando. Ele olha aquela gazela, tadinha, está machucadinha. Aquela ali, não vou comer não. Não é assim que ele fala? Não? Como é que é? Oba! Melhorou, facilitou para mim. Por
que a gente que está vendo o filme fica com pena? Ah, tadinho. Porque em nós já tem um sentimento de proteção, que naquele bicho só tem de alimentação. E eu falo assim, depois que a leoa mata, o que acontece? Ela come sozinha? Aí aparece o leão, os leãozinhos, aparece a família inteira. Quando você vê, tem 15, 20 se alimentando daquele bicho. Naquele momento, ela não diferencia o bem do mal. Agora, quando eu vejo uma mãe matando o seu filho na condição humana, o que nós falamos? Nossa, que brutalidade! Porque nós percebemos a diferença entre aquele que é capaz de pensar, refletir, filosofar, daquele que vive por instinto. Então, ele está querendo saber, lá no começo, quando nós ainda não temos capacidade de distinguir entre o bem e o mal, o que nos faz ir? Ele de novo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do Espírito. Então ninguém pode escolher por nós. E é por isso que no Espiritismo nós não acreditamos em milagre de libertação. Ninguém nos liberta. Por quê? Porque se nos libertar, a gente volta. A gente volta para onde a gente saiu, porque eu gosto de lá. Eu estava bem lá. Dá um exemplo, Daniel. Uma pessoa que está hoje envolvida com crack, e é um mal muito terrível na nossa sociedade. Pega aquela pessoa que é usuária de crack, leva para um lugar distante, completamente isolado, ele fica 5 anos sem usar crack. Depois de 5 anos sem usar crack, você pega e volta ele lá para Cracolândia, no Rio de Janeiro. O que vai acontecer? A chance dele usar de novo. Por quê? Ele não saiu de lá porque ele queria, alguém que levou ele para lá. É isso que nós temos que entender. Nós temos que ganhar o autoconhecimento. E o autoconhecimento de que somos espíritos e não corpos. Porque entendendo que sou espírito, começo a agir como espírito. Passou alguém e pegou meu celular, eu faço o quê? Se eu penso como espírito, tadinho, que ignorância, se comprometendo com a lei divina, vai com Deus. Alguém é capaz de fazer isso aqui? Ai, Daniel, ainda não sou não. Mas o Chico era. O Chico tinha 2 ternos e começaram a tirar coisas do quarto dele. E uma vez ele deixou uma camisa na janela e roubaram. E o pessoal deu uma bronca nele. Chico, você já não tem o que vestir e você ainda dá essas bobeiras. Olha, o Chico fez um pacotinho, botou um presente dentro e deixou na janela. A pessoa passou lá e... Só que tinha um recadinho. Que você seja feliz, meu irmão, vá com Deus, que aproveite o presente que está dentro. Mas o Chico só tinha um, e o outro ele deu para o ladrão. Ai, Daniel, você quer que a gente seja igual ao Chico? Não, isso são só modelinhos para a gente. É aquele alvo que a gente quer atingir. Porque esses já têm consciência de que são espíritos e que vivem a realidade do espírito. Então vamos lá. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que cede em virtude de sua livre vontade.
é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cedem à tentação, outros resistem. Fica desempregado. Tem gente que chora, mas aperta os dentes e vive na miséria. Outros ficam desempregados e passam a fazer o quê? A roubar. Aí é o que ele está falando. Veio um impulso externo, é verdade, mas cabe a nós dizer sim ou não. Uns se prostituem, não tem? Fiquei desempregado, aí se prostitui. Eu quero fazer uma faculdade, aí se prostitui. O que tem aqui dentro que me leva a me prostituir se eu não quero me prostituir? E eu vou acrescentar agora uma pergunta: como Deus organizou o universo? Para a gente fechar esse primeiro momento. Como Deus organizou o universo? Será que ele sentou lá e falou assim, ó, a Cláudia, o Daniel está aqui? Será que ele estava pensando assim? Tem que ser uma coisa que esteja valendo para todo mundo, não é? Quando a gente cria uma coisa que vale para todo mundo, qual o nome que a gente dá para isso? Leis. Deus organizou o universo criando leis universais. E vale para quem? Para todos. E eu ainda estava conversando com a minha filha. A gente falava sobre aborto, não era, Cláudia? Falava sobre aborto, uma menina com 14 anos. E ela tem as ideias de 14 anos, que é natural. E aí eu virei para ela e falei assim, não, nós estamos falando de homossexualismo. Também. Aí envolve várias coisas. Ela falou que as pessoas escolhem a sexualidade do jeito que quiser. Eu falando assim, está certo ou está errado? Eu falei, não tem certo nem errado. Existe a lei de Deus. E como funciona essa lei de Deus? A lei de Deus cria condições universais. E aí eu falei assim, vamos pensar que todos nós quiséssemos ser homossexuais. O que aconteceria com a humanidade? Fala, voz alta. Extinção da humanidade. Ou seja, a homossexualidade não pode virar uma lei universal. Mas então é proibido? Não. Deus aceita a homossexualidade? Sim, por misericórdia. Então o que tem que fazer com a homossexualidade? Nada. Quem tem que fazer é o Espírito, que tem que entender que o corpo que ele assumiu requer dele uma atitude tal qual o corpo. Se Daniel, mas eu estou como homem e não consigo viver como uma mulher. Pela misericórdia de Deus, ele te permite amar outro homem. Resolveu o seu problema como espírito? Em parte sim, porque a gente tem necessidade de afeição. Isso é importante. Isso é misericórdia de Deus. Mas aonde eu ainda preciso como espírito crescer? A questão da polaridade escolhida para esta encarnação. Porque se hoje eu nasço como homem, amanhã eu posso nascer como? E o exercício desta, qual é? O seu, qual é? Homem. E tem as tarefas e as problemáticas de ser homem. Se eu me entendo como espírito, é um desafio. É mais um motivo para que eu me entenda e entenda por que eu estou vivendo essa problemática. Resolve tudo? Então o espiritismo vai acabar com o sexualismo? Não, é o contrário. O espiritismo nos torna muito mais
capaz de compreender a realidade do homossexual. Vamos lá, eu vou explicar melhor aqui agora. Leis universais que organizam a vida dos espíritos, e agora vocês vão entender as coisas. Quais são as leis universais que organizam as principais? Não precisa mais do que 3. Primeiro tem que ser essa. Por que tinha que ser essa? Porque nunca no Espiritismo nós vamos ouvir que o diabo me levou. E tem algumas religiões que falam que o diabo carrega. Eu me deixo carregar, eu me deixo levar, eu estou em companhia dele. Quem o atraiu? O Daniel. Aqui a culpa é sempre nossa. Em algumas igrejas a culpa é dele. É como se fosse um problema que é externo. Se tirar o problema, ou seja, se tirar o diabo, eu viro santo. É a história do milagre. Para nós isso não funciona. Porque tira o diabo, daqui uma semana eu arranjo outro. É que eu gosto, eu senti falta. Daniel não pode. Não, mas o senhor tirou. É assim, o senhor me convenceu a tirar. Eu não sei se eu queria. Aí depois que o senhor tirou, pastor, padre, o que for, agora eu senti falta dele. Aí eu chamei, volta. E ele voltou. Jesus disse alguma coisa sobre isso, não disse? Vocês lembram? Tira o espírito. Ou seja, a casa fica limpa. Se você não colocar nada dentro, pode acontecer coisa pior. Vem ele mais 7. A gente tem que entender isso, por quê? Porque nós não podemos deixar a casa, o espírito vazio. Tem um ditado sobre isso. Como é que é? Tá vendo? Todo mundo sabe, olha lá. Mente vazia, oficina do diabo. Mas quando é roceiro, é pasto para o diabo. A oficina é quem é da cidade. Livre-arbítrio. Se eu tenho a liberdade de escolha, eu tenho que ter. Transforma isso numa palavra só: lei de causa e efeito. Responsabilidade. Se tem liberdade, tem que ter. Lei de causa e efeito é responsabilidade. E ela só funcionaria se tiver uma terceira lei. Qual é? Está faltando só uma aqui para a gente completar a doutrina. Acabou. Liberdade, responsabilidade, possibilidade de múltiplas existências. Porque se errar, o que acontece? Faz de novo. Começa de novo. Então a gente começa a juntar isso tudo. Aonde está a minha autolibertação? É uma coisa dada? É uma coisa fácil? Não é dado, não é fácil. É um processo que se inicia do zero e vai ao infinito, que é Deus. Então, nós, enquanto espíritos, temos que ter muito cuidado. Por que, Daniel? Porque nós temos muita responsabilidade com tudo aquilo que nós vivenciamos. Nós somos os novos cristãos. O que quer dizer isso, Daniel? Nós somos alvos para a sociedade. Qualquer pessoa fazer, tudo bem. Espírita faz, nossa, mas é espírita. Ele está fazendo isso, mas ele conhece a lei de reencarnação.
E aí nós temos que distinguir quem conhece o Espiritismo, quem conhece e vive o Espiritismo dentro da casa espírita, e o espírita que vivencia o Espiritismo. São coisas completamente diferentes. Uma é entrar na doutrina, outra é conhecer a doutrina, a outra é a doutrina sair de nós. São 3 momentos diferentes. Qual é o momento que nós estamos vivenciando? Não é da doutrina ainda entrar muito mais do que sair de nós? Para mim é. Eu ainda muito mais aprendo com a doutrina do que consigo viver aquilo que eu aprendo. Dá licença aqui, Gisele. Aí a gente pega esse livro maravilhoso. Ela fez a leitura aqui. A gente acha lindo. Aí chega o marido em casa bêbado. A gente esquece disso aqui, ou pega isso aqui e dá na cabeça dele. Porque uma coisa é ler sobre amor e fraternidade, a outra é viver o amor fraterno. Ler sobre o amor fraterno é lindo, agora viver não é fácil. A gente lê, vocês com certeza como eu, leiam os livros do Emmanuel e desse irmão Humberto de Campos, que é o que eu vou trazer para vocês. Já leram? Conhecem esse livro? Se não, por favor, anotem o nome aí. São histórias lindíssimas que nos fazem ir ao céu. Mas eu desafio a qualquer um de vocês dizer assim: eu queria estar no lugar dele. Você já leu uma dessas histórias, não já? E já falou assim: eu queria estar no lugar dele. Você já falou isso? Eu queria estar no lugar. Desculpa, porque eu sou terrível e eu sei disso. Eu sou um espírito perfeito. Não consigo me imaginar no lugar desses espíritos e dessas histórias que nos contam. Não consigo. Conta uma da Lívia com o Emmanuel, que é a esposa do Emmanuel. Gente, são histórias terríveis. As histórias que ele narra há 2000 anos, a história que ele narra 50 anos depois, toda. Jailton, seja bem-vindo. É um prazer te ter aqui. Gente, são histórias lindíssimas que nos emocionam. Alguém já se chorou aqui com uma dessas histórias? Eu já. Lendo Paulo Estevão, olha, eu sou chorão. Mas eu me emociono com a vivência dele. Eu não me imagino lá, porque se eu estivesse lá, a espada estava na mão. Então vamos fazer o seguinte: a gente toma um café. Vocês vão ter tempo para pensar, e eu vou contar essa história aqui, capítulo 38, Estranhos Credores. Por que você vai contar essa história? Esta ideia de que alguém pode resolver para nós. A autolibertação passa pela consciência de que nós somos os gestores da nossa vida. Não adianta acusar o marido, não. Eu sofro por conta do meu marido. Não é verdade. Eu sou infeliz por conta da minha sogra. Jair, não é verdade, Jair. Atrapalhar o meu romance. Não, é você que é atrapalhado mesmo. Daniel, não é possível. Tudo cai na minha conta. No Espiritismo, sim.
Esse é o maior instrumento de autolibertação, o conhecer que a responsabilidade está sob a minha posse. É isso que Deus nos deu como instrumento mais poderoso. Eu estou na posse da minha liberdade. E eu tenho o direito de escolher. Daniel, mas eu já tive um momento que eu não tive. Hoje, mas nós temos hoje mais liberdade para escolher. Quando nós temos 2, 3 anos, quem escolhe por nós? É natural. Mas chega uma hora que eles fazem o quê? Se for a minha mãe, faz assim. Não sei se a mãe de vocês fazem, mas a minha fala: você arranjou um enrosco, você desenrosca. Tem que ser, porque senão a gente passa a assumir responsabilidade do outro. E tem muitos avós fazendo isso por aí. Você está criticando a postura dos avós? Não, não é a questão. Ajudar é uma coisa, assumir é outra. E eu conheço avós que não só assumem os netos, como passam a criar os netos, tendo os pais perto. Tem que ter muito cuidado com isso. É muita responsabilidade. Porque se fosse para ser avó, não tinha nascido a mãe. Por que nasceu a mãe? Não tem a mãe? Eu sou o quê? Eu sou avô. Então a minha ação tem que ser como? Mas nós dificultamos isso tudo. A maior ferramenta que o Espiritismo nos deu é o conhecimento de que nós somos espíritos e que somos regidos pela lei do livre-arbítrio, pela lei de causa e efeito e pela lei da reencarnação. A partir daí, tudo o que vier depois é nossa responsabilidade. Vamos tomar um café? Eu volto e conto a história. Então, só para a gente retomar o assunto, nós estamos propondo aí o tema da autolibertação, e na primeira parte nós chegamos à questão daquilo que é mais significativo para a nossa autolibertação, que são as leis universais que organizam a vida do espírito. Por que isso é um processo de autolibertação? Porque reconhecendo que tudo depende da minha escolha, eu tenho o livre-arbítrio, não é? Eu faço as minhas escolhas, a gente começa a deixar de ser vítima e assume o protagonismo das nossas existências. Lembrando que tudo aquilo que eu escolho volta para mim. É a lei de causa e efeito. Tudo o que eu faço de bom volta para mim. Mas tudo aquilo que eu faço de mal, ou utilizando da ignorância, volta para mim. É a responsabilidade. E por último, o que eu chamo misericórdia, é a possibilidade de recomeçar. Essa é a grande lição que Deus nos propõe. Não conseguiu? Retoma sua caminhada. Volta a viver uma experiência a qual você fez outros às vezes sofrerem. Sofre você no lugar dele, para você ver como é a experiência de quem sofre. Aquela situação de humilhação, de desconforto, de desemprego, tem uma série de situações que acontecem na vida, né? E nós terminamos aqui com o livro de Humberto de Campos, né? O nosso irmão X, Pontos e Contos, capítulo 38, Estranhos Credores. Essa é uma história que já me acompanha há muito tempo. E ela é emblemática para a questão da libertação espiritual. Essa é uma história que eu tomei a liberdade de contar sempre de trás para frente.
Eu conto essa história sempre de trás para frente. E por que, Daniel? Porque se eu contasse tal qual Humberto de Campos contou, ela não teria graça. E por que não teria graça? Porque ele tem toda uma narrativa poética que eu não tenho. Então, eu preciso do argumento ou da ferramenta do contador de história para que a gente possa dar essa história um ar aqui, porque eu não vou ler todas as partes. Então, eu vou aqui criar uma história dentro dessa história que ele contou. Começa assim a história de um espírito na condição feminina, ainda no mundo espiritual. Ela reencarna. E reencarnando, ela se veste com um corpo físico e em desacordo com a identidade espiritual. Daniel, o que significa isto? É alguém que tem 1,80 m aqui e nasce com 1,30 m de tamanho. Ele olha para o espelho e fala, não sou eu. É mais ou menos. É só para dar um exemplo. Dá um outro. A pessoa nasce rei numa encarnação e na outra nasce escravo. Ele se olha para a condição de escravo e fala o quê? Não sou eu sou um... Anda até com porte, não tem? Mas nasceu na favela. Gente, mas é um nórdico, é um lorde, é um inglês. Não. Nasceu na favela do Vidigal. É isso aí. É mais ou menos isso que aconteceu com ela. A orfandade acolheu nos primeiros anos, ficou órfão, pai e mãe. Desposou um homem terrivelmente disforme. E aí soma com o primeiro. E a gente começa a entender. Por que ela teve que se unir com um homem disforme? Porque ela em si também não devia ser nenhuma belezura. E a condição de pobreza ainda impedia ela de ganhar os olhos de outros homens mais bem em termos de posse. Então ela foi obrigada a se casar com um homem, olha a palavra de Humberto de Campos, terrivelmente disforme. A imagem que vem na minha cabeça, que eu sou desses que vai lendo e vai projetando a imagem, Corcunda de Notre Dame, foi a imagem que me veio na cabeça. Quatro filhos desventurados. O que são filhos desventurados? Sem alegria. Nossa. O esposo desencarnou e a deixou viúva. Com quantos filhos? Com que tipo de filho? Triste. Filhos. O que são filhos tristes? Jairto, você que tem filhos, o que seria um filho triste? Ela vai explicar. Quer ver? Ele, Humberto de Campos. Ela tem nome, chama Diana. Diana tentou o trabalho digno, mas o infortúnio dos filhos não lhe permitiu. Os filhos criavam um peso tão grande que ela não conseguia se afastar deles. Vou explicar por quê. Já entenderam? Entendeu a desventura ou não? Vou explicar. Um cego, a desventura aí. Um leproso e 2 aleijados. Vamos lembrar que Chico Xavier nasceu em 1910 e em 1930 ele começa o processo mediúnico dele e os livros.
Se nós imaginarmos que ele escreveu isso em 1950, nós já estamos falando de 70 anos quase. Quando ele contou essa história, essa Diana, esse espírito, já tinha vivido antes no Brasil. Então, antes do Chico, 1910, faz as contas aí. Nós estamos falando do começo do retrasado. Nós estamos falando de 1900 para 1800. Ela deve ter vivido nesse contexto, entre 1800 e 1900. Tinha carteira de trabalho? Não. Tinha aposentadoria? Não. Tinha Minha Casa Minha Vida? E as pessoas reclamam, né? Não tinha. O que tinha naquela época? Nada. 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 É importante a gente contextualizar para a gente entender. Muita vez, a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos e toda a gente me evitava a presença com a manifesta repugnância. E nós comentamos aqui. Tem pessoas que ficam desempregados e buscam a prostituição para resolver o problema. Ela até pensou, até tentou, mas o que a impediu? Os filhos que ela não conseguia abandonar. As pessoas chegavam perto dela, viam os filhos, o que faziam? Saíam correndo com medo de pegar a lepra e do susto de 2 aleijados e um cego. Que mulher é essa? E eu grifo aqui, gente, olha só. O instinto de mãe não me separava dos filhos. Tinha alguma coisa nela que não permitia ela abandonar os filhos. E isto ajudou, nesse momento, a não se prostituir. Continuando. O egoísmo procurou vedar-me os olhos, sugerindo-os abandonasse ela. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. Gente, egoísmo é pensar em mim, só em mim. Com 4 filhos desse jeito, o que dá vontade de fazer? Eu tenho direito à felicidade. Quem nunca ouviu essa expressão? Eu tenho direito à felicidade. Ela falou assim, mas, olha o que salvou. Maternidade sofredora. Continuando. O ciúme alviltrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas ao meu olhar. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Eu vou separar aqui. Ciúme do que ela teria? O egoísmo de pensar nela, mas ciúme do quê? Ela chegava a pensar até em crime. Vou ajudar. Olha o que ela fala aqui. O que é uma mãe tranquila e afortunada? Ela na rua com os 4 via uma mãe com uma criança no carrinho passeando. Qual a vontade que ela tinha? De roubar para ter. Então o ciúmes era de ter uma condição melhor que nunca ela teve. E o que a impedia, gente? Olha lá.
Aqueles 4 desventurados beijavam, amavam, idolatravam aquela mãezinha. Tem muitas mulheres que têm os filhos saudáveis e os filhos sequer querem beijá-la. Não dizem que ama, porque às vezes eles são nossos credores. Mas aqui parece que essas crianças viam nela uma santa. Vamos ver. Nunca tive pouso certo. Vivia na rua mendigando, sem nada. Teve vontade de abandonar os filhos? Teve. Tinha vontade de roubar? Tinha, porque via as mães venturadas e não conseguia ter. Olha lá. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Tem um irmão que mora em Manaus que dá para ligar e pedir uma ajuda? Não tem. Naquela época não tinha nem telefone, nem internet, nem zap. Não tinha. Ela era órfã de pai e mãe. Vaguei mendigando nos caminhos, errando, não é de errar não, errando é de caminhar, de seguir em frente, sem direção. Invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos infelizes que se transformaram em sentenciados adultos cheios de necessidades. Eles não só vingaram, como cresceram e se tornaram adultos dependentes da mãe, sem lugar para dormir. Cada dia dormia debaixo de uma ponte de... Levanta a mão. Quem quer essa vida? Um de cada vez para eu conseguir contar. Olha, interessante, eu disse no começo que muitas das vezes a gente quer a solução. Mas quando nos mostra a solução, a gente não aceita, porque nós estamos enfiados com a cabeça no problema. E a gente só vê dor. Somos materialistas, falando do corpo, achando que vivemos uma única vida. Quem quer uma vida dessa? Ninguém. Lembra a história do peixinho vermelho? E a gente fala assim, existe uma floresta fora da água. Existe um deserto fora da água. Existe vida fora da terra. E eu vou acrescentar, existe a realidade do espírito fora da matéria. O que as pessoas falam? Olha lá. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes, vaguei mendigando nos caminhos. E acompanhavam ela? Os filhos desventurados que cresceram e a acompanharam por muito tempo. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. Desencarnaram. O leproso desencarnou algum tempo depois. E o cego andou comigo por mais de 40 anos. Tem mais que eu não contei, mas eu vou contar agora. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto a enfermidade e a aflição. Eu esqueci de avisar, ela tinha problema de saúde. Então faz aí um resumo para mim, como é que era a vida dela? Órfã, casou com um homem terrivelmente disforme, teve 4 filhos desventurados, ficou viúva, não tinha onde morar, não tinha pensão, não tinha auxílio, não tinha vale leite, não tinha Bolsa Família, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha nada, andava pela rua vivendo de caridade alheia, ou seja, mendicância. 40 anos, os filhos o acompanharam. Se ela teve os filhos a partir dos 18, que era normal, até os 60 anos essa mulher teve um filho desse com ela. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberto do trio maldito. O peixinho vermelho voltou.
Que trio maldito é esse que o Daniel não falou? Ela falou 4 filhos desventurados. Agora aparece aqui com Humberto de Campos, trio maldito. É porque a gente só olha aquilo que interessa. Se eu mostrasse a árvore, vocês entenderiam a semente? Não. Então a gente mostrou a semente, para agora poder mostrar a árvore. Daniel, estou perdida. Vocês estão perdidos? Qual é o trio maldito então? E eu destaquei eles. Só que vocês não perceberam. Porque a dor e o sofrimento é tão grande que a gente só observa o quê? E o que vocês estão aí na cabeça? Nossa, como essa mulher sofreu. Nossa, que sofrimento. Gente, que vida terrível. Eu não quero isso para mim, mas de jeito nenhum. Vamos lá. Olha só. Pertencia à classe das piores mulheres que já existiram no círculo do planeta. Agora ela começa a falar dela. Antes era o Humberto de Campos falando da vida que ela teve. Agora ela começa a contar e narrar a história dela. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes. Está aí o trio maldito. O que fez essa mulher se perder por muitas encarnações? O egoísmo, achar eu primeiro, meu, minha. Esse é um problema. Os ciúmes, sempre achar aquela história que o pasto do vizinho é mais verdinho. A gente está aqui capinando a nossa terrinha e está olhando para onde? Nossa, mas lá do lado de lá da Sesca parece que está muito... É o ciúme. A gente sempre olhando a vida do outro. E me perdoem, essa ferramenta, junto com a internet, expôs esses ciúmes ao máximo. Porque antes eu não podia acompanhar a vida do Pelé, a não ser pelo jornal. Agora a gente acompanha a vida do Neymar até dentro do chuveiro. E uma realidade que não nos pertence, porque ele é dos jogadores mais bem pagos do mundo. Como fazer uma comparação entre a minha realidade e a dele? Mas o que gera em mim? A vontade de ter a vida dele. Como nela gerava vontade de ter uma casa, um carrinho, uma mamadeira para dar para o filho. E isso às vezes fazia a pessoa levar ao crime, a pensar numa loucura. Qual foi uma das loucuras que ela pensou, que nós comentamos aqui? Ela pensou na prostituição. Só não foi possível porque com os filhos juntos a coisa não funcionava. Será que é misericórdia de Deus? Porque às vezes a gente tenta errar, mas não consegue. Tem alguma coisa nos impedindo. Vamos lá. O ciúme, o egoísmo, a vaidade. Era o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes. A vaidade é aquela história de sempre se achar mais do que nós realmente somos. Somente para atacar o ciúme fulminante, recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas sem resultados eficientes. Quanto dura uma encarnação? Hoje nós aumentamos muito, mas
Mas em média 60, 50 anos. Então eu vou fazer um cálculo assim básico. Vamos colocar vivendo na Terra 50 anos e ficando 50 anos no mundo espiritual. Uma encarnação, 100 anos. Só para os ciúmes foram 900. 1000 anos só para tentar superar o ciúme. Esse de olhar na internet, nas redes sociais, a vida dos outros e querer a deles. E ficar praguejando com a minha. Por que eu vim ser professor de inglês e de espanhol? Por que eu não nasci nos Estados Unidos, na Suíça, né? Na Nova Zelândia, na Grã-Bretanha? Por que eu não nasci na Europa? Alguém já pensou assim? Eu falo que chama inveja branca. Inveja branca no sentido da gente, assim, queria pra cá aquilo que eles têm lá. Eu desejo que o Brasil um dia se torne a Suíça. Eu espero que demore bastante pela consciência espírita que eu tenho. Por que, Daniel? Porque se o Brasil virar a Suíça, o mundo inteiro vai vir para cá. E aí vai ser um desastre. Então eu espero que o projeto de Jesus demore um pouquinho mais. Nós vamos ter que aguentar esses políticos um pouquinho mais. Então, 1000 anos, vamos arredondar. 1000 anos tentando resolver o problema do ciúme. Conseguiu? Somente para atacar o ciúme, hein? Próxima. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Nós já passamos de 1000 anos aqui. Esse espírito é recalcitrante. Ele vai e volta e não se emenda. E não é Humberto de Campos falando dela, é ela falando dela. E ela fala, continua, ó. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruí o lar pelo egoísmo e perdi os filhos através da vaidade. Ela tentou agora falar onde está o problema dela. Ciúme do marido. Que ciúmes é esse? Eu não vou saber dizer. Mas existia uma relação com um companheiro que era de posse. É uma relação doentia que se apropria de pessoas. E nós estamos vivendo hoje a exposição desse problema através do feminicídio. E está cada vez mais assustador. Porque sempre existiu isso, tá, gente? Muitas mulheres morreram ao longo da humanidade. Não pensa que isso é novidade, não. O que acontece hoje é a exposição desses fatos. As mulheres sempre morreram assassinadas pelos maridos. Assim, universalmente falando. Só que hoje, com a internet, a gente fica sabendo todo dia um caso. E aí parece que aumentou. Não aumentou. Só hoje aparece. Antes a gente não ficava sabendo. E aparece no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. Aí a gente fica sabendo de todos. É terrível. É. E ela está falando disso. Que egoísmo é esse que destruiu o lar? Que ciúme é esse, né? Ela fala ciúme, destruiu o lar pelo egoísmo. Nada para os outros, tudo para mim. Divide alguma coisa com alguém? Nada. Não divido do nada. E por último, que vaidade é essa? A gente sempre acha que o nosso é melhor, né? Às vezes não tem nada, mas o que eu tenho é melhor do que o do outro. Não tem nada, mas eu tenho marido. Meu marido é melhor do que o outro. Não tem nada, mas meu cavalinho é melhor do que o pangaré do outro. A gente é essa vaidade de sempre se achar melhor do que o outro. E ela coloca aí, ó. Envenenava, destruía, perdia. Quantas encarnações? 9 só para o egoísmo. São séculos e séculos e séculos. Ela passou de milênios para corrigir o problema. Amigos desvelados seguiam-me. Aí entra a misericórdia do Pai.
nós falamos 3 leis. Quais são? Livre-arbítrio, lei de causa e efeito e reencarnação. A misericórdia divina permite que amigos nos acompanhem e nos ajudem. Nós não estamos sozinhos. Daniel, mas eu tenho que fazer por mim. Lógico que temos que fazer por nós. É um processo de conhecimento de nós mesmos. A autolibertação passa pelo autoconhecimento. A realidade do Espírito tem que vir à tona. E quem é que faz isso por nós? Os irmãos mais velhos. Eles nos socorrem, dizendo, já passei por esse caminho e esse caminho não me trouxe a felicidade. Muitos estão fazendo isso, desde que a humanidade existe. Volta atrás nos filósofos, nos sacerdotes, nos professores, e nós sempre vamos encontrar alguém que nos avisou que tinha um caminho mais fácil. Sócrates é um deles. A realidade não é essa que nós vivemos. Isso daqui é só um reflexo daquilo que é a verdadeira vida. Falando que o mundo material não é real. E o mundo das ideias, ou seja, da onde surgem, ou seja, da onde sai o espírito, esse é o mundo real. E nós esquecemos. E falar de Jesus, esse é um irmão maior. E nós estamos aí há 2000 anos patinando na lição. Quantas vezes devemos perdoar? Esquece essa daí é muito difícil. Não vou nem contar. O Jair sabe contar até uma musiquinha, não tem? 7 vezes... Conta pra gente, faz aí. 7 vezes 7, 49 vezes 70 é toda... Virou música no meio espírita. E a gente... O marido trai. Quem perdoa 70 vezes uma traição do marido? Deixa eu ver, levanta a mão aí. 70 vezes. Que bom. Que bom. O mais próximo que se aproxima desse amor que é capaz de perdoar 70 vezes é o amor de mãe e de pai. Porque para filho é fácil a gente perdoar, até mais. Mas para o vizinho, isso é difícil. Vamos lá, ela continua. Valia-me da bênção do esquecimento da reencarnação para continuar errando. O tempo, contudo, ia passando e velhos amigos se despediam. Se despediam por quê? Porque evoluíram. E ela estacionou. Então o meio familiar começou a se dissolver. E ela, enquanto espírito, foi ficando sozinha. Porque não conseguia vencer o trio maldito. Qual é? O egoísmo, ciúme e a vaidade. Ela diz mais. Por fim, o último. O esposo amigo, aquela que ela tinha tanto ciúme. Foi-se. E tem como evitar isso? Não tem. Ela não conseguia se emendar, não conseguia se corrigir. Todas as vezes que voltava com uma nova oportunidade, se perdia. E aí ela foi voltando para o mundo espiritual e foi vendo todos aqueles que estavam do lado dela ascendendo. E ela foi ficando sozinha. Quando me vi, olha o que ela diz, irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amarguroso desânimo. A gente fica achando que espírito que sofre, chega no mundo espiritual, se corrige. É engano. Porque ele precisa entender o mecanismo da lei, entender a realidade do espírito, para poder começar uma jornada nova. Se ele não entende, o que dá nele é o quê? Eu não consigo.
Dá o desânimo, bate o desânimo e ele vai para onde? Quando entra nessa frequência. Para onde vai? Para os mundos superiores ou entra na faixa das trevas? E aí começa problema seríssimo. Continuando. Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais, quais trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da solidão, quase foi para as trevas e ficou enfurnada naquelas cavernas e não saía. A gente fica achando que o espírito sofre na Terra, vai para o mundo espiritual e vai aprender. Às vezes não aprende. Por quê? Porque não mudou a realidade do espírito. Se o espírito não muda a sua consciência da realidade que está vivenciando, ele às vezes vai virando uma pedra. Ele vai se fechando, se fechando, se fechando, e a gente sabe muito bem o que acontece com esse espírito. Qual a forma que ele se torna? Chamam ovoides. Porque eles só ficam com uma única ideia. Qual? Eu sofro, eu sofro, eu sofro, eu sofro. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal. Vira uma monoideia. Fica assim, circulando. E o espírito se torna uma pedra, se torna um ovo, perde a forma humana, porque não consegue se desvencilhar. A gente fica achando que de tanto sofrer, esse espírito vai... Não. Daniel, então sozinho ninguém consegue? Estou aqui para dizer, sozinho ninguém consegue. Por que é bom vir na casa espírita, numa instituição espírita? Porque a gente vê pessoas que erram como a gente e estão procurando acertar. É bom ver o Jair. Eu fico todo animado. Por quê? É um cara que erra igual eu. E quando me abraça assim, Daniel, mas eu estou tentando. Vou perguntar aqui, quem sofre ou já sofreu aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem sofre ou já sofreu? Ai, que bom. Eu não estou sozinho, entenderam a alegria? É isso que uma casa espírita faz, traz para perto de nós pessoas que estão com o mesmo propósito. O que acontece quando energias se juntam? Ela se torna mais forte. Então as pessoas acham que vir para a casa espírita é ritual. Não é ritual. É o que, Daniel? É autodefesa. Eu estou aqui para me proteger. Jailton, obrigado, tá? Por que sempre o Jailton? Porque é meu irmão. Eu não sabia que eu tinha um irmão aqui, o Jailton. É interessante. É, não é, Jailton? É de alma. Foi um encontro de alma. É uma coisa impressionante. Isto acontece na vida não é por acaso, não. A gente se junta com pessoas que estão na mesma sintonia. Daniel, mas você está errando. Mas dentro de mim já tem um desejo de não errar. E eu digo isso com toda franqueza. Eu não tenho medo de dizer. Eu não acerto, mas eu já desejo não errar. Isso já é um avanço. Porque antes eu errava e ria. Hoje não. Daniel, não foi, Cláudio, no restaurante? O rapaz trouxe a conta, aí esqueceu de um pacotinho de chocolate que eu amo. Aí eu brinquei com a Cláudia. Vamos dar o tombo. Brinquei ou não brinquei, Cláudia? Mas na hora, é coisa de moleque, eu falo com ela, é coisa de moleque que está em mim. Aí depois acontece o quê? Você esqueceu do pacotinho aqui. Você põe, por favor. Por que você chama? Porque eu sei que depois eu vou ter que pagar dobrado. Eu prefiro pagar um só. Por isso que eu tive 5 filhos. Porque eu precisava ter 10.
Aí Deus falou assim, vai com 5 e a esposa, já tá bom. Eu aceitei. A gente tem que aprender a isso. Aceita aquilo que está sendo colocado e vivencia a sua realidade como espírita, porque vai ser mais fácil. Aqui, não, lá no mundo espiritual. Ela vai continuar. Dia houve, no entanto, que fui visitado por nova missionária do bem. Eu disse, ninguém está... A caminhada é minha, mas existem muitos que estão do meu lado. E aqueles que já foram lá na frente, conhecem a árvore, voltam para dizer o quê? Essa sementinha aqui vai virar uma árvore frondosa lá na frente. Aí Jesus fala assim, se te roubarem a capa, oferece também a túnica. Se pedir para andar 1 milha, anda quanto? Mas a gente não quer. Se pegar o meu carro ali, eu saio correndo atrás do ladrão. E isso há 2000 anos, Jesus... Daniel, deixa roubar, você está pagando aquilo que você devia. Você devia fazer o seguinte, se ele roubar, chama ele de volta, assina o papel de transferência, documento e dá para ele. Estava quite. Só que a gente quer o quê? O meu direito de ter o meu carro. Ele já disse, você está querendo ficar com a semente. Eu quero te mostrar a árvore. Você quer ficar com a semente? Então fica. A missionária veio e disse o que para ela? O que vocês acham que a missionária disse? A presença amiga conduziu-me à retaguarda das trevas e horrorizada percebi a existência de infortunados irmãos nossos em estágio longo de loucura, cegueira e deformação. Pensei em desistir. A amiga falou assim, Diana, tem solução para o seu caso? Ela, tem. Como você sabe? Já estive no seu lugar. Já vivi as suas experiências. Sei o que você passou. Tem solução. Arrepia, sabe por quê? Porque é isso que os benfeitores fazem. Quando eles se aproximam, eu vou falar o nome de um dos grandes benfeitores que nós temos nesse país, Bezerra de Menezes. Quando ele fala, é que ele fala, não é do que ele acha, é do que ele viveu. Ele sabe o que nós estamos passando, porque ele já passou, e aí está querendo evitar que o Daniel sofra. Daniel, tem um caminho mais fácil. E ela disse, vem. Aí levou e mostrou, olha esses irmãozinhos aqui. Ela gostou desses irmãozinhos? Quando o meu fervor se... O que aconteceu? Fervor em lágrimas de esperança? A benfeitora diz o seguinte, você quer corrigir o seu problema? Ela quer. Você vai ter que se transformar em mãe desses que estão aqui. Que tipo de espírito era? Espírito em estado monstruoso. Eles tinham perdido a forma humana, de tão brutalizados que eram. A única solução é você se tornar mãe deles. Aí ela, então tá, eu vou. Aí, assim, então você tem que pedir. Aí ela pediu, eu quero ser mãe de um deles. Apareceu alguém para ajudar? Não. Falou assim, Diana, não basta dizer da boca para fora, você vai ter que querer. Ela tinha que fazer uma prece. Não falando, Pai nosso que está no céu, não. Diana, você vai ter que sentir a prece. Aí ela falou 1 vez, 2 vezes. Quando ela conseguiu, olha aí. Quando ela viu que nada acontecia, ela começou a chorar. Aí ela se emocionou. Quando ela se emocionou, o que aconteceu? Aí apareceu o espírito que cuida da região. Falou assim, podemos conversar. Agora eu acho que você está pronta. Você quer ser mãe desses espíritos que estão aqui? Ela, eu quero.
acertar-me-ia o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Daniel, você está dizendo que todo cego, todo leproso e todo aleijado é um espírito monstruoso? Não. Essa é uma situação que se colocou no caso dela. Porque as deficiências físicas, elas podem ser de inúmeras razões espirituais. E não necessariamente da monstruosidade de uma ação ou de uma feição monstruosa. Porque o que é pior? A feição monstruosa ou o pensamento monstruoso? E eu posso dizer um nome que ele é universalmente conhecido como monstruoso e não era feio. Hitler. E era vegetariano. Inteligente? Inteligentíssimo. Entenderam a diferença? Esses espíritos tinham transformado o corpo pelas mazelas. E ao voltar ao corpo, o corpo manifestou essas mazelas. Mas não quer dizer que todos aqueles que guardam deficiências físicas as têm porque são espíritos que guardam monstruosidade em como caráter. Não. São coisas diferentes. Nesse caso, sim. Então, caberia a ela adotar 4 crianças que nasceriam com formatos muito negativos para a sociedade. Reunir-se-iam a minha alma, dentro de alguns tempos, nos círculos canais. Foi assim que, entre o pavor e a ansiedade, regressei ao nascimento. Veio tranquila? Não. Mas por que ela veio? Deixa eu ver se vocês prestaram atenção na história. Olha, ela já tinha 2 benfeitores. A que tirou ela das trevas e a que era responsável pelas trevas e que designou a ela 4 espíritos. Ela já veio com 2 benfeitores, garantindo, volta que a gente ajuda. Então, Jailton, você não está sozinho. Esse coraçãozinho quase pifou. Mas por que ele não pifou? Porque tem missão na Terra. Disseram para o Jailton assim: Jailton, tem mais a fazer na Terra do que voltar no mundo espiritual. Porque aqui é onde a gente elimina as mazelas. No mundo espiritual a gente não elimina mazelas assim não. No mundo espiritual a gente amadurece a visão do espírito. Mas para progredir nós precisamos voltar. Continuando. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovado e com as bênçãos divinas pude entoar meu cântico de vitória. Eu voltei o texto para vocês entenderem agora. Entendeu? Quando passava por aqui e qualquer um de nós visse uma mulher dessa, como tem muitas no Rio de Janeiro, o que a gente diz dessas mulheres? Pobre coitada. Aos olhos de quem? Aos olhos da matéria. Porque na realidade do espírito é uma oportunidade única de autolibertação, de autoconsciência, de promover o crescimento espiritual. Tem um maldito. Quantos anos nós contamos que ela gastou com isso aí? Mais de 1 milênio. Quantas encarnações para corrigir? Quantas? Nas 1000 anos que ela se comprometeu, ela gastou tempo. Uma única encarnação. E ela resolveu todos os problemas. Isso é misericórdia.
Quais são as 3 leis mesmo? Ela escolheu quantas vezes errar? Muitas. Aí vem a lei de causa e efeito. Quanto mais ela errava, mais ela sofria. Aonde ela foi parar? Nas trevas. E aí veio a terceira lei, qual é? E o que aconteceu? Eu te dou uma chance, vai com 4, sofre tudo que você tem. E precisa sofrer na carne para vencer o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Terminando 70 anos, como ela estava? Segundo verifica, eu sou devedora insondável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Ela dizendo, eu venci, mas agora fiquei com uma dívida de gratidão. E por essa dívida de gratidão, o que ela faz? Ela continua indo nas trevas até hoje. Diz ela assim, em companhia deles na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista de minha rebeldia e viciação. Aqui ela fala, ó, eu não estava medindo, não, mais de 1000 anos de rebeldia. E uma única existência de sofrimento fez ela despertar. E eu queria dizer a vocês, já caminhando por fim, autolibertação não se faz sozinho. Ninguém entra num centro espírita e sai são. Ninguém. Se não estiver acompanhado. Como assim, Daniel? Nós precisamos de companhia. Nós precisamos das boas leituras que esses benfeitores nos trazem. Isso é companhia? É companhia. Jesus é companhia? Quem está aqui é companhia? É companhia. E é isso que a gente precisa entender. Não é um voo sozinho, é um voo em grupo, em bando. Nós somos almas errantes. Nesse planeta nós vamos e voltamos. Por isso que a gente se encontrou, Jair. É por isso que a gente se identifica. O Jair já veio em outras vidas com você? Não sei, mas eu me identifiquei com a luta dele. E como eu me identifico com muitos de vocês aqui, a felicidade que é vir aqui, gente. Por quê? Eu me identifico. Eu vejo que tem pessoas que estão na mesma luta. É disso que ela está falando. Olha lá, séculos de aprendizado. Aqui, ó, água parada, só dá dengue. Quem fica querendo vida rica, vida sem problema, olha, cuidado, água parada gera dengue. A minha vida tá um rebuliço, agradece. Né, Cláudio? Isso aí, vamos lá. Carro? É tão grande a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de servi-los, não lhes pagaria em hipótese alguma quanto lhe fiquei dever para a eternidade. Olha o sentimento que brotou nessa mulher, nesse espírito. Ela fala, rastejasse nas trevas por milênios, porque eu saí da condição de espírito nervoso para um espírito purificado. Em quantas encarnações? Levanta. Uma, cara. Você achava que isso era possível? Como é que é seu nome? Lucas, você achava que isso era possível? Um espírito trevoso, em uma encarnação, se purificar. Fala a verdade. Nem espírito acredita nisso. Porque nós temos dificuldade em ver a árvore olhando só para semente. Me respondam. Essa mulher teve qualidade de vida?
Nenhuma, aos olhos dos. Agora, se eu olhar pela realidade do Espírito, ela se autolibertou? Mas foi sozinha? E queria chamar a atenção para vocês, na época dela não tinha nem psicólogo, nem terapeuta, nem médico, não tinha nada disso. Hoje nós temos toda a medicina que está aí disponível e nós não estamos fazendo uso devido. Porque se a gente cura o corpo, é para ter a oportunidade de renovar o espírito. Aí vai lá, toca as válvulas do coração e volta para o bar para beber. Jairto, não dá, Jairto. Jair, vai morrer, Jair. Estou brincando. Mas é isso. Quantos amigos nossos, fala se não é verdade, você tem, que passaram pelo mesmo problema e estão fazendo o que hoje? Gastando o corpo de novo. Por quê? Dizem, ganhei uma segunda chance. Aí a segunda chance é para fazer melhor. Agora eu tenho que entornar direito. Eu vou sugerir a vocês aqui que adquiram esse livro, No Roteiro de Jesus. O Gerson Simões, ele juntou todas as histórias de Humberto de Campos que falam sobre o Evangelho e compilou. Então, assim, é uma dica para vocês. Ajuda a gente a encontrar muitas histórias de Humberto de Campos. Essas histórias que estão fora do Evangelho, ele conta, aí tem que ficar procurando mesmo. Aqui é pontos de encontro. Mas esse livro ajuda muita gente no roteiro de Jesus. São todas as histórias de Humberto de Campos, menos o livro Boa Nova, que falam sobre histórias de Jesus narrada por Humberto de Campos. A história, na verdade, começa dessa forma. Porque Humberto de Campos estava no mundo espiritual. E no mundo espiritual, ele estava em companhia de outros espíritos, falando sobre a realidade do espírito e as dores na terra. E, em certo momento, ele viu o espírito de Diana. E ele diz assim, olha só, Humberto de Campos é o espírito que mais fala sobre o Evangelho na obra de Chico Xavier. Humberto de Campos, ele teve a permissão de entrevistar Pedro, Judas, Dom Pedro II. Ou seja, dos espíritos que trabalham com Chico, é dos mais elevados. Olha o que ele diz sobre Diana. Poucas vezes tive ao meu lado a entidade tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo, nas trevas. Acendia luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, resistia heroicamente ao peso da atmosfera baixa e espessa. O que mais me impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Ninguém está sozinho. Ninguém faz a autolibertação sozinho. A autolibertação é um caminho longo
que precisa de ajuda de espíritos luminares. Mas nós temos na Terra a maior ferramenta de autolibertação. E ela se chama Espiritismo. É libertador ouvir uma história como essa. E não pensem que ela saiu da Terra iluminada desse jeito. Não, ele disse, trabalha há muitos anos nas trevas, porque ela entendeu o processo de libertação. Não é trabalhando para mim, é servindo ao próximo. E o que ela escolheu? As trevas. Porque foram as trevas que a tiraram das trevas. É assim que Deus age. Ninguém está sozinho. Nós temos a companhia deles exatamente para conseguir dar esse passo a mais. E gostaria de terminar dizendo que o Espiritismo é uma poderosa ferramenta, mas para o Espírito. Não indiquem o Espiritismo para aqueles que ainda precisam de psicólogos, médicos, terapeutas. Se a pessoa precisa de psicólogo, ela tem que ir no psicólogo e no Espiritismo, mas nunca o Espiritismo como única ferramenta. Espiritismo não vai salvar aquele que não é capaz de se olhar enquanto indivíduo, enquanto espírito. Então, possamos entender que é uma ferramenta poderosa, mas eu, como espírito, preciso tomar consciência da minha realidade de espírito e agir num processo de autolibertação, que não se faz sozinho, que não se faz num dia, que às vezes se faz à custa de muito sofrimento material, mas que sofrimento material se transforma em libertação espiritual. Que Diana possa nos envolver nesse momento. Que possamos buscar esse espírito, esse ânimo, essa vontade de nos libertar do vício, do ciúme, do ódio, da vaidade, do egoísmo, de todas essas amarras que nos tornam escravos da matéria. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.